Muito boa noite. Nós temos feito em Jesus e Saúde Mental reflexões em torno do estoicismo, fazendo links com o cristianismo. Abrindo o livro Manual de Epicteto, essa grande figura estoica que foi escravo e que se tornou um grande exemplo dos estoicos, de uma vida digna, de uma vida que vale a pena ser vivida, como falavam os estoicos e os filósofos. No livro de Epicteto, existe uma série de sugestões, de recomendações que o próprio filósofo, ex-escravo, tentava e vivenciava no seu dia a dia. E ali há uma reunião, né, dos seus discípulos, de conversas, de diálogos, de princípios que Epicteto dizia. Então é muito interessante porque nós abrimos um manual filosófico, só que uma filosofia pouco especulativa, ou seja, pouco falando apenas de coisas etéreas, mas uma filosofia prática, uma filosofia de vida, portanto, muito parecido com o que nós encontramos dentro do cristianismo, dos evangelhos de Jesus e também das epístolas, muito parecido também com algumas reflexões que encontramos dentro do espiritismo, notadamente em o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, eu convido você para que a gente possa ficar mais uma vez juntos nesse conteúdo sobre estoicismo e cristianismo. Muito bem, vamos nos utilizar mais uma vez de alguns slides para que a gente possa extrair trechos do estoicismo, do Manual de Epicteto, e trechos da Boa Nova, trechos de livros espíritas. Neste sexto encontro sobre estoicismo e cristianismo, nós vamos nos focar, ser um pouco mais breves, porque queremos nos focar em dois pontos específicos, que embora possam parecer já falados, né, batidos, são muito interessantes a gente pensar como um exercício contínuo, e é interessante encontrar o que Epicteto recomendava sobre esses aspectos. Então, no ponto 31 do Manual de Epicteto, o filósofo vai dizer o seguinte: no tocante à devoção religiosa, relativamente aos deuses, saiba que o principal é ter acerca deles concepções corretas, como crer em sua existência, que realizam a regência de todas as coisas para o bem e com justiça. Desse modo, te dispondo a obedecê-los e a te submeter a todos os acontecimentos, e os acatando de boa vontade, na crença de que tudo está sendo realizado pela melhor das inteligências. Complementa ele, com efeito, graças a essa atitude, nunca acusarás os deuses, nem os reprovarás por serem negligentes contigo. No tocante às libações, sacrifícios e oferendas das primícias, é adequado agir de acordo com os costumes de cada país, fazendo com pureza, de uma maneira que exclua a negligência e a indiferença, e não fazê-lo mesquinhamente, nem além dos nossos recursos. Parece simplória esta recomendação, mas é extremamente profunda e lembra muito o que Jesus veio dizer ao colocar que não vinha destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, né, e desdobramento. Porque vejamos, no estoicismo, a visão que Epicteto defendeu durante toda a sua existência, e que na realidade, antes de conhecer o estoicismo, ele defendia vivendo como um escravo de uma vida muito digna, e depois que sai e tem mais contato com a leitura, tudo mais, ele encontra, né, os princípios socráticos, se encanta com os princípios socráticos. Mais de uma vez, Epicteto ele cita Sócrates, a postura de Sócrates como um exemplo filosófico a ser seguido, mas também ele toma contato do estoicismo, né, que vinha com força naquele momento. E ali é, ele se torna, digamos assim, ele se converte, ele se transforma, digamos, de um cidadão comum que na Grécia tinha um contato com a mitologia grega, portanto, a religião vigente, o sistema simbólico religioso da época,
O sistema simbólico, que dava tanto uma questão de fé, mas também uma questão de vida, o simbolismo da mitologia servia para explicar as coisas da vida, servia para dar um sentido à existência. Então, tinha um duplo significado: um significado da fé, mas também um significado prático para que as pessoas pudessem encontrar respostas. De certa forma, foi um sistema de respostas que os gregos conseguem construir a partir de uma tradição muito aprofundada. No entanto, quando começa a surgir a filosofia, é natural que os gregos comecem a ter uma outra referência um pouco mais aprofundada. E é provável que a mitologia acabe ali saindo de uma instância de uma fé mais profunda, de uma fé, digamos assim, que não raciocinava tanto também, né? Quando eu falo mais profunda, mais arraigada no comportamento de uma crença que não pensa de uma forma tão racional as coisas da vida. E quando a filosofia ela se coloca no mundo grego e, portanto, no mundo, ela começa a trazer uma outra forma de pensar, que não era só uma forma simbólica e, portanto, ela começa a se aliar não apenas uma fé sentida, mas uma fé que se assemelha a uma questão espírita, uma fé raciocinada. Quando encontramos os livros de Sócrates, nós vamos vê-lo falando sobre o Deus, sobre o daimon. Vamos ver Sócrates falando sobre a inteligência ordenadora que seria Deus. Então, perceba que continua ali a fé, que na mitologia era uma fé mais arraigada, portanto, mais emoção, mais sentimento, mais sentir. E em Sócrates, nós encontramos uma quintessência, né? Podemos dizer assim, uma evolução desse pensamento religioso, desse pensamento de fé. Então, não é mais uma fé que apenas sente, mas é uma fé que constrói um pensamento racional, abstrato, portanto, também em relação a essa fé. Quando eu falo abstrato, porque a mitologia não deixa de ser um pensamento. Quando você vai lá criar explicações para os fatos da vida, a partir da existência de deuses, você está dando um conteúdo, digamos, de pensamento, um conteúdo racional, uma narrativa. No entanto, a explicação da mitologia era uma explicação concreta. Acontecia tal ou qual coisa por causa da ira específica de um deus tal. Um deus X, né? Ele enamorava-se de uma deusa ou de um deus Y, e ali eles tinham filhos tal ou qual, ou seja, era uma visão muito concreta. E, portanto, se formos tomar ao pé da letra, uma explicação tanto quanto simplória, porque não era abstrata, não era conceitual, né? Na visão filosófica de Sócrates, ele vai aprofundar, ele vai trazer uma abstração. Deus não é mais uma figura humana. Ele vai contra o isomorfismo humano e divino, dizendo que a essência da divindade é totalmente diferente daquilo que nós conhecemos. E ele vai sinalizar, ele vai colocar na essência da divindade a inteligência que ordena, a inteligência que traz harmonia ao universo, o logos, o cosmos. Nesse sentido, a partir dessa tradição, a gente pode encontrar ali, certamente em Sócrates, uma harmonização entre a fé, digamos, mais inata, relacionada à mitologia e à religião mitológica, com uma harmonização com a razão. Porque, diferentemente de outros da época, por exemplo, os sofistas, que vinham, digamos, destruir, de certa forma, as tradições religiosas e quase todas as tradições, colocando que elas seriam meras formalidades, meras convenções, assim como as virtudes, o amor, a justiça, seriam apenas convenções sociais. Sócrates, ele vai trazer, né, com a filosofia, a visão de que essas coisas, amor, justiça, virtude, elas têm uma existência na natureza. Então ele traz o rudimento da visão das leis morais que nós temos aí dentro da visão espiritista.
ele vai trazer um rudimento, um germe do Evangelho de Jesus como um todo, como tendo uma existência para além de um convencionalismo humano, tendo uma existência divina, e que nós vamos captando reflexos. Dessa mesma forma, Sócrates também não vai dizer que a visão do divino é uma mera convenção, uma mera criação do homem. Ao contrário, ele vai falar dessa existência real, né, que seu discípulo Platão direto consegue traduzir na visão do eidos, na visão da forma eidética que existe, que preexiste e sobrevive, que dá a formatação do mundo. Ele vai, portanto, trazer uma visão que transcende a religião. Mas, diferentemente dos sofistas, que, de certa forma, destroem, né, com essa perspectiva, de certa forma, os primeiros filósofos que são fisicóis, que estudam mais a natureza, e às vezes também com a explicação física vão, digamos, não conciliar tanto, ele traz uma outra perspectiva. Então, Sócrates, como sendo a principal influência que vai desdobrar a existência do estoicismo, ensina uma postura de ter uma visão diferenciada, mas, ao mesmo tempo, ele não quebra, não arrasa com as tradições totais, apesar de ter sido condenado por, digamos assim, contradizer e subverter a tradição, né, e corromper a juventude. Mas a sua atitude é uma atitude pacífica, mas questionadora. Não vamos encontrar Sócrates incitando guerras, não vamos encontrar Sócrates incitando violência para com as tradições. E esse espírito socrático, que acaba se desenvolvendo em algumas disciplinas filosóficas depois do platonismo, digamos assim, vai também influenciar a base do estoicismo. Vale a pena frisar que os filósofos, né, que são pré-socráticos, alguns viviam mais ou menos contemporâneos a Sócrates. Então, pré-socrático não é apenas uma questão de período de tempo, mas é uma questão de concepção. Os filósofos pré-socráticos, é importante eu reforçar e frisar, muitos deles, como quase todos os gregos da época, eles tinham uma visão do divino, certo? Só que era uma visão diferente, era como se fosse ali o homem atual. Vamos pensar o homem atual de ciência, que tem também uma visão religiosa. É como se fossem dois departamentos da sua cabeça, dois departamentos do seu ser, que não podem dialogar. E aí é um conflito muito grande, às vezes. Às vezes o homem acaba abandonando a religião em nome da ciência, ou às vezes vai abandonando a ciência em nome da religião. O que eu quero dizer dessa conciliação é que Sócrates é pioneiro, né? Um dos grandes pioneiros de poder conciliar. Não é o único, não é o único. Nós podemos ver aí Pitágoras, essa outra figura também de conciliação entre essas duas visões. Mas Sócrates, a gente tem mais contato sobre a vida dele, porque, né, você tem vários discípulos deles que escreveram sobre ele, pessoas também que não gostavam muito de Sócrates, escreveram o contrário a Sócrates. Então, é uma figura que a gente tem mais elementos históricos para poder ali colocar como um pioneiro nessa religação entre um pensamento mais racional, científico, filosófico, a filosofia como o princípio científico do mundo, e o pensamento mais religioso da fé. E é essa postura que a gente vê na fala aí de Epicteto. Então, precisei fazer todo esse preâmbulo que, ao longo de Jesus e Saúde Mental, a gente colocou, especialmente aqui me recordando sobre a nosso episódio em que falamos sobre o Evangelho de João, o evangelista, portanto, a gente faz essa recapitulação para entendermos essa fala de Epicteto. Olha, ele tinha uma visão diferente. Enquanto estoico, ele tinha uma visão, né, de que existia um panteísmo. Deus era você, era eu, né? Éramos todos nós, como nós colocamos no início, no primeiro programa,
do estoicismo e cristianismo. Portanto, é uma visão diferente dos deuses. Não é uma visão que concilia, que acredita na mitologia grega de forma alguma. É uma visão, portanto, nova, uma visão sui generis. No entanto, ele coloca, olha, você, no tocante à devoção religiosa, especificamente em relação aos deuses, não a visão religiosa. Se você tem uma visão religiosa estoica, ótimo, segue aí. Mas se você tem uma visão religiosa ligada aos deuses da mitologia, o principal é você ter a concepção correta. Não importa se você é um estoico ou se você acredita na mitologia grega. O importante é que você encontre a concepção correta. E qual é a concepção correta nesta visão de Epicteto? Seria a visão de que tanto os deuses quanto o Deus, o panteísmo, o grande todo, eles concebem as coisas do mundo para um bem maior com justiça. Veja, não importa qual seja a tua visão, uma visão mais concreta, mitológica, uma visão mais abstrata, panteísta. O importante é que você perceba que as coisas que acontecem na tua vida e na história, no mundo, vão acontecer para um bem maior, mesmo que a gente não consiga entender a princípio. Dessa forma, dispõe-te a obedecê-las. Então, aí, uma obediência. Essa obediência parece quase contraditória com a postura questionadora do filósofo, mas é uma postura contraditória entre aspas. Por quê? Porque a obediência ela vem como sinônimo de uma não violência. É mais ou menos o que Gandhi, né? Acho que dessa figura mais moderna, que a gente mais consegue encontrar, foi o que Gandhi fez. Desobedece às questões civis, mas sem destruir, sem uma guerra, com uma não violência. A gente encontra ali Joana d'Arc também liderando um exército, mas conseguindo vencer uma guerra sem guerrear, uma batalha sem guerrear, né? A Guerra dos 100 Dias, e trazer uma paz. A gente consegue encontrar figuras no mundo que fazem uma desobediência, mas sem a desobediência civil, sem a guerra. Então, seria uma certa forma de obediência mais profunda, de submissão, né, questionadora. Parece contraditório porque a nossa visão é muito 880, é muito assim, guerra ou paz. Jesus vem dizer, não imaginem que eu vim trazer a paz, eu vim trazer a guerra. Mas não era guerra física, não era uma guerra da cruzada que ele propunha. Era porque a concepção mais profunda transcendia a cultura do momento. E como a concepção mais profunda transcendia a cultura do momento, era natural que houvesse uma resistência da cultura do momento, do pai, da mãe, da família, dos iguais, porque a pessoa está transcendendo. Então, existe um nível de guerra aí, mas é uma guerra de concepção e, sobretudo, uma guerra vivenciada no campo de batalha da intimidade, da mudança interior. É a guerra que, fundamentalmente, o Bhagavad Gita, do hinduísmo, propõe. A guerra entre o nosso lado viciado e o nosso lado luz, entre as trevas e as luzes internas, né? Para podermos construir uma nova personalidade. Graças a essa atitude, nunca acusarás os deuses, nem reprovarás por serem negligentes contigo. Aí ele vai ser mais específico, olha, no tocante às libações, sacrifícios, oferendas, ou seja, as questões que no estoicismo a gente não encontra, que nos filósofos nós não encontramos, né? Mas ele está falando para o povo comum, com uma certa compaixão. Ele fala assim, olha, é adequado que cada um viva de acordo com os costumes do seu país. Veja que coisa curiosa, ele questiona o tempo todo, ele propõe uma nova ordem, que é assim que acontece com o estoicismo, mas uma ordem que vai, digamos assim, não propor uma guerra externa, uma guerra interna. E, ao mesmo tempo, é como se tivesse paciência com as criaturas, né? Cada um tem o seu momento de uma mudança mais radical. Então, se você ainda está vinculado a esse tipo de visão, faz. Agora, faz de maneira pura, ou seja,
de uma maneira que exclua a negligência, a indiferença. Não faz apenas por um ritual, apenas por uma obrigação. Faz com gosto, faz com vontade, faz com fé. Faz com fé. Porque a fé, então, ela acaba sendo algo com pureza, nesse sentido. Sem mesquinharia. E também não faz além dos teus recursos. Fantástico. Conciliar essa visão de Epicteto, socrática, filosófica, com o que Jesus vem trazer de uma forma mais profunda ainda e ainda mais revolucionária, sem ser, digamos assim, em prol da guerra de fato. Não pensei que eu vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim revogá-los, mas dar-lhe cumprimento, porque em verdade vos digo, até que passem o céu e a terra, não será omitido nem um só i, nem uma só vírgula da lei, sem que tudo seja realizado. Com efeito, eu vos asseguro que a vossa justiça, se a vossa justiça não ultrapassar a dos escribas e dos fariseus, vocês não entrarão no reino dos céus. Percebe? É preciso sim que a nossa justiça, a justiça daquela visão nova que ele está trazendo, ultrapasse, transcenda os costumes da época, mesmo que sejam os costumes, digamos, sacrossantos de uma visão religiosa judaica. É preciso transcender, mas de uma forma não violenta, de uma forma que seja mudando interiormente, sendo a mudança no mundo. Então a gente não vê Jesus pegando a espada, ao contrário, Pedro embainha a tua espada no Getsemane, quando ele está no auge ali da transição para o martírio final, ele não vai trazer uma resistência pela espada, porque com aquele que com a espada fere, com a espada será ferido, diz Jesus a Pedro. Então é uma visão muito aprofundada, e até hoje, né, a gente tem muita dificuldade de entender, mesmo os espíritas, quando vão entender reencarnação, lei de causa e efeito, às vezes logo vão trazer assim, olho por olho, dente por dente, né? É quase uma lei de Italião às avessas, mas a lei de Jesus, né, que veio demonstrar a lei de Deus, essa verdade natural, é uma lei bem mais profunda, que consegue conciliar, né, as duas coisas. Aí vem Epicteto, outra forma, digamos assim, que era curioso o que acontecia na época. As pessoas tinham a mitologia e tinham também os oráculos. Os oráculos eram basicamente é, locais onde aconteciam reuniões, que eram basicamente reuniões mediúnicas, onde existiam ali as pitonisas, né, geralmente mulheres, que eram médiums que traziam ali revelações. Essas revelações, às vezes, eram manifestações anímicas, transcendentes, porque transcendiam a questão racional, às vezes eram manifestações anímicas da pitonisa, que trazia ali a sua sabedoria de vida, e muitas vezes também eram manifestações mediúnicas de fato, ou seja, espíritos que se comunicavam. Sócrates o oráculo mais famoso é o oráculo de Delfos. Vários deuses, vários reis, na verdade, recorriam aos oráculos porque eles queriam fazer contato, como eles pensavam, com os deuses, né? E saber se iam para uma guerra ou não. O problema não era ir atrás da informação, o problema era interpretar a informação. Né? Muitas vezes as interpretações dos reis e dos soberanos é que foram equivocadas. Sócrates saiu poucas vezes de Atenas. E é aquilo que eu falei, olha Epicteto recorrendo à postura socrática para saber como lidar com isso. Então Sócrates, ele vai lá a, ao oráculo de Delfos, ao templo do deus Apolo, em poucos momentos que sai de Atenas, e Epicteto vai recorrer à postura que Sócrates teve diante desse oráculo. Olha, quando você recorrer a um oráculo, faz da forma que Sócrates fez, ou seja, da forma que Sócrates achava que que se devia fazê-lo. Ou seja, nessas ocasiões em que toda busca diz respeito ao resultado. A busca que você está fazendo para ter um contato
mediúnico, sendo mais explícito na visão espírita, deve visar a finalidade de um resultado e não a curiosidade apenas. Porque muitas vezes nós fazemos isso. Lemos, por exemplo, um romance mediúnico apenas como se fosse uma novela, ou seja, vendo a curiosidade e não entendendo a finalidade maior. Grande parte da finalidade dos romances de Emmanuel, ou dos romances do Victor Hugo, pelo Divaldo Franco, pela Zilda Gama, ou os romances de Charles, pela Ivone do Amaral Pereira, ou de Bezerra de Menezes, pela Ivone do Amaral Pereira, são romances que não é para a gente ficar na curiosidade narrativa apenas, é para entender a finalidade, o resultado, entender a trajetória, especialmente dos personagens, a trajetória de superação e a trajetória também de quedas daqueles que ficaram pelo caminho, para a gente ter um alerta, um aprendizado. Essa é a finalidade maior quando temos alguma possibilidade de contato mediúnico. E também outra coisa, a gente precisa não terceirizar tudo para que os benfeitores respondam. A gente precisa o quê? Usar da nossa razão. Mas chega às vezes um limite que nossa razão não consegue encontrar meios para descobrir o que se quer saber ou o que se deve saber. E aí vem a mediunidade intuitiva, abre porta para a intuição, abre porta para o conhecimento que vem a partir dos sonhos, que podem ser revelações anímicas da nossa própria alma, mas podem ser também contatos mediúnicos, de desdobramentos, de mensagens que ficam, não necessariamente no sonho que você teve esta noite, mas às vezes você sonhou isso em outros momentos, mas depois que acordou, hoje é que veio como uma ideia. Muitos dos sonhos que são reveladores de questões espirituais, eles não vêm necessariamente com a narrativa, a história, o diálogo que você fez no desdobramento, que às vezes a mediunidade para isso precisava ser mais apurada, mais desenvolvida ou mais profunda. Muitas vezes vem como uma ideia, né, que vem com uma total revelação, total clareza, e às vezes não é logo quando você acorda, é ao longo do dia. Então, não necessariamente a gente vai ver a narrativa como um todo, e sim o resultado, que é a ideia, certo? Pois bem, Sócrates e outros fizeram isso. Então, é muito interessante também porque a gente pode pensar que a nossa razão, veja bem, que a nossa razão, ela vai prescindir do contato mediúnico. Aí ficamos racionalistas demais, racionalizando demais. Não, não é essa a visão espírita, e nem parece ser a visão estoica, e nem parece ser a visão socrática, e nem parece ser a visão do Evangelho. Por quê? Porque se fosse assim, para a gente ficar recorrendo só à nossa razão, seria uma certa vaidade, como se a gente soubesse de tudo. E o contato com os benfeitores não deixa de ser uma postura de humildade. Quando a gente pede assim, pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, falando da oração, a oração não deixa de ser uma busca por um contato com a divindade ou contato com os benfeitores para podermos nos inspirar, transcender o conhecimento racional. Então, aí está embutida uma postura de humildade, uma postura de humildade que pede e uma postura de humildade que sabe receber a informação, qualquer que seja que venha, quando eu falo qualquer que seja que venha, no sentido positivo, que não apenas a gente receba aquilo que nos é conveniente. Vamos ver lá o Evangelho. Na primeira epístola de João, amados, não acrediteis em qualquer espírito. Então, se ele fala isso, ele quer dizer que, olha, pode sim acreditar, pode sim utilizar desse recurso. Ele chama atenção para não acreditar em qualquer espírito, mas examinais primeiro se esses espíritos são de Deus, pois muitos falsos profetas vieram ao mundo. Da mesma forma que existem os falsos profetas encarnados que vieram ao mundo, existem os falsos profetas desencarnados, como vai chamar a atenção Allan Kardec. Só que os desencarnados nós não estamos observando com total clareza aqueles que não somos médios, clarividentes, médios mais ostensivos nesses aspectos. E mesmo os que são ostensivos, às vezes têm uma clarividência, mas não têm ainda a educação necessária, mediúnica ou moral para
identificar. Então, mesmo assim, a gente tem que ver o efeito. Guardai-vos, diz aí Mateus, dos falsos profetas que vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Pelos seus frutos os reconhecereis. Por acaso, colhem-se uvas de espinheiros ou figos de cardos? É pelo fruto, portanto, que vocês irão reconhecer. Então, aí veja a frase de Epicteto. Nas ocasiões em que toda busca diz respeito ao resultado. Não fica vinculado apenas à forma de como veio essa comunicação com o oráculo, com o médium, como veio essa mensagem, mas ao conteúdo e a consequência desse conteúdo. Porque às vezes o conteúdo é muito racionalmente bonito, mas nas entrelinhas passa algo perigoso. E aí vem o resultado não só cognitivo, racional, mas o resultado moral, espiritual. Como a gente fica e como os outros vão ficar. Então, arremata muito bem Allan Kardec no capítulo 21, no ponto 7 de O Evangelho segundo o Espiritismo. O Espiritismo revela outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e de falsos profetas, que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados, a dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios, que passaram da terra para a erraticidade e tomam nomes venerandos para sobrenome, sobre máscaras de que se encobrem, facilitarem a aceitação das mais singulares e absurdas ideias. Então, no final das contas, com a visão espiritista, com a visão estoica, com a visão dos evangelhos, das epístolas, a gente vai encontrando uma harmonia até nessa questão prática da nossa relação com a cultura e da nossa relação com a espiritualidade. Eu espero que você fique bem e até o nosso próximo encontro.